Zoomcast, o podcast que dá o que falar. Então estamos aqui começando mais um Zoomcast do Mundo Zoom. Deixa eu apresentar a nossa convidada de hoje, uma pessoa muito especial, ex-ginasta, tem 2 Jogos Pan-Americanos no currículo, 4 campeonatos mundiais, 3 Olimpíadas, medalhista em tudo isso que eu falei, percorreu o mundo inteiro praticando esporte, já viajou para a China, para a Alemanha, para os Estados Unidos, para a Inglaterra, fez parte do seleto time olímpico com a Jade Barbosa, Daiane dos Santos e Daniela Hipólito. Ninguém mais, ninguém menos que ela, a lenda, Laís da Silva Souza. Tudo bem, Laís? Sim, tudo certo, Ti. Prazer ter você aqui, viu? Graças a Deus. Prazer é meu, obrigado por me receber. Obrigado aí por ter reservado uma horinha da sua agenda corrida de treinos, de fisioterapia, de palestra, cheia de coisas. A gente vai falar hoje um pouquinho de tudo aqui, certo, e um pouquinho da Laís, né? Por ser Laís, assim, eu acho que você tem uma história, está construindo uma história de vida fantástica e a gente pode aprender muito com você. Certo. Antes de chegar na Laís Souza hoje, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua história quando era criança. Né? Sim, sim. Você é natural de Ribeirão Preto? Isso, eu sou daqui de Ribeirão Preto. Eu basicamente nasci no bairro do Simeone, um bairro bastante carente, uma periferia que me fez muito feliz, me fez sentir com bastante liberdade, que eu era daquela criança que brincava para a rua, que jogava bets, sabe? Na rua. Tinha bastante amiguinho ali na rua. Muita gente. Nossa, sempre fui muito competitiva, então, de ficar correndo para lá e para cá, de andar de bike, de brincar de polícia ladrão. Eu era essa criança da rua. Aceitava perder? Cara, aceitava, né? Eu sempre fui bastante, sabe, camaleão, assim, de me adaptar com as situações. E eu tinha que me virar logo de pequena, pegar busão, que mais? E no ginásio não era diferente, sabe? E aí você foi para a escola, sua primeira escola aqui, você lembra onde que era? Qual? Isso, você tinha me perguntado isso. Eu não lembro, mas foi escola pública. Aliás, lembro. O primeiro foi Orlando Jurca, lá no Simeone mesmo. E aí eu fui ao longo, fiquei ali no bairro mesmo, estudando. Depois eu vim para o Coque. Depois que eu comecei a treinar, a gente acabou ganhando bolsa ali. E disso eu fui me desenvolvendo, mas com mais atenção para a ginástica do que literalmente para a educação. Antes sabe? de você ter ido para o Coque e entrado para o esporte de fato, essa fase da escola pública, seus pais te levavam para a escola, você pegava o ônibus sozinha, como é que era esse trajeto? E se você estudava ou era do fundão mesmo? Cara, minha mãe, na maioria das vezes, me deixava arrumadinha e eu ia para a escola, depois sozinha, algumas vezes, ou ela me levava, enfim, dependia muito do dia. Mas eu era daquela aluna que eu não colava, mas eu era do fundão. Eu era bagunceirinha. Da bagunça. Eu não bagunçava, mas eu sempre fui com muita energia. Muita, sabe? De não parar, de ficar fazendo estrelinha na sala. Eu era dessas. Já Eu foi era para a do diretoria? fundão. Sua mãe já foi chamada lá para Não, alguma não, coisa? não. Eu era bem ligeira. Esse era o problema. E a fase de você sair da escola pública e ter entrado numa escola particular através do esporte. Então, foi através do esporte que você conseguiu migrar do ensino público para o privado. E como que foi, assim, como que entrou o esporte na sua vida? Porque eu lembro, por exemplo, comigo, eu sempre gostei de futebol. Então, eu sempre joguei futebol. Eu via futebol na TV, gostava de jogar futebol na rua, e o esporte chegou a mim dessa forma. Só que o seu esporte ele é muito específico, né? E também ele é muito precisa de uma dedicação extrema. Quando que esse esporte entrou na sua vida e quando que o esporte entrou na sua vida? Foi nessa mudança
E logo cedo, assim, que você já percebeu que você era muito boa naquilo que você queria fazer? Cara, de pequenininha, foi eu quem pediu o teste para minha mãe, de aniversário, e pequena mesmo, eu tinha de 3 para 4 anos. Então eu fiz o teste e sempre fui muito dedicada e bastante competitiva. Então acho que isso começou a, a me diferenciar das outras garotas. Isso aí com quantos anos? Com 4 anos. 4 Com anos. 4 anos. Aí, com 6 anos, já fui para minha primeira competição. 6 anos. 6 anos. E aí eu fui levando muito a sério, muito a sério. Com 8 anos, eu tive vontade de parar, mas ao mesmo tempo eu já estava viciada nesse esporte. Então foi assim que entrou para mim. Meu irmão fazia judô e do lado tinha ginástica. Então acabei, A sabe, me sua apaixonando por rotina ali. nessa época era estudar meio período e o outro meio período treinar. Isso, eu ia para a escolinha, na verdade era maternal, e ia treinar, fazer 1 hora de treino na época. E Aí aí foi aumentando, depois e 3 tinha as horas e competições. tal. Tinha as competições. Você lembra lá atrás da sua primeira Eu não competição? lembro nada. Nada? Não. Nem flashes, assim? Eu lembro que eu era uma garota que tinha muito vergonha, Aham. sabe? Ficava mais na minha, mais observando. Hoje eu ainda tenho um pouco desse perfil, sabe? De ouvir mais e falar menos. E depois que eu acabei indo para o coque, aí tive essa bolsa, aí que eu senti que ficou um pouco mais sério, Uhum. sabe? Que a gente viajava para mais longe para fazer essas competições. Uhum. Fiz grandes amizades, minhas amigas de hoje em dia são dessa época. Enfim. Laís, quando que você percebeu que você estava muito envolvido no esporte e, de certa maneira, descolando das meninas da sua idade ali? Porque eu acredito que não foi todo mundo, não foi um grupo de meninas ali praticando o mesmo esporte, indo junto, competindo. Eu acho que você teve você foi muito prematura para tudo. Sim, Então, sim. quando que você teve essa percepção que fala, minhas amigas não estão viajando igual eu estou viajando, elas não estão treinando igual eu estou treinando. Você teve essa percepção? Então, diferente da sua pergunta, tinham 6 meninas juntas. Entendi. Eu sentia que a gente era bem unida ali dentro do ginásio e que a gente queria da mesma forma. Então, para essas pequenas viagens, a gente foi junto. Depois, com 10 anos, eu acabei mudando aqui de Ribeirão para buscar uma estrutura melhor e fui para São Caetano do Sul. Então, fomos nós 6. Mas eu senti que deu essa distanciada depois de uns 11 anos. Que aí uma queria, mas não queria tanto, a outra já estava lesionada, a outra, sei lá, como a gente tinha que seguir o peso, né? Você tem que estar sempre subindo na balança antes do treino, a outra já tinha ganhado mais peso, enfim. Aí eu senti que nessa hora, com os 11 anos, foi que eu estava me destacando um pouco mais e fui chamada para ir para a seleção. Mas essas 11 anos, não, essas 6 meninas, estudavam com você? Era da sua sala? Não. Só eram meninos que treinavam junto? Só era treinamento junto. Entendi. E aí você falou que você saiu de casa com 10 anos, né? Eu sou Sim. pai de menina. E a minha filha tem 5. Você deixaria ela aí? Eu tenho 5 anos, então, para aproveitar ela. Foi isso. Como que foi essa... Peraí, conta assim. Cara, saí de casa e fui para São Caetano. Beleza, mas não é assim. Não foi tão simples. Foi bem difícil, óbvio, me separar da minha família. Até minha mãe dar essa liberdade para que eu fosse. E, sei lá, a família toda ter essa maturidade, acho que a gente começou a olhar para um outro lado. Como eu falei, eu nasci no Simeone. E lá tem muita gente da Barra Pesada. Então, sei lá, eu via... O primeiro garoto que eu beijei, ele estava envolvido já com droga, envolvido com roubo. E o meu medo era eu estar naquilo. Entendi. Sabe? Então, quando eu comecei a enxergar esse outro lado e perceber que existia aquele caminho, por mais que aquela situação tivesse caído no meu colo,
eu aproveitei ela, sabe? Entendi. E aí você teve um mentor, um treinador que juntou essa turma e foi para São Caetano. Exato. E lá ficou mais sério. Como você administrava aí já a sua vida como atleta, mas também tinha que estudar? Isso. Foi bem difícil estudar e treinar. Na verdade, eu só fazia uma coisa, eu fingia que estudava e treinava. Era basicamente isso. Todas, né? As 6. Todas nós. E a gente já treinava, mesmo de pequena, eram 8 horas. Então, a gente treinava 4 de manhã, ia para a aula e voltava e fazia mais um pouco. Então, dava umas 2 horas de treino, depois tinha fisioterapia, e aí que a gente ia para casa. Entendi. Então, imagina um monte de criança morando no mesmo apartamento e, querendo ou não, tinha conta para pagar. Uhum. Eu lembro de eu ir na lotérica para pagar boleto, sabe? E tinha o meu técnico, que era responsável, nossas mães iam visitar, daí eles mandavam a comida para a gente, enfim. Tinha uma forma, a gente morava bem perto do ginásio, mas confesso que foi bem difícil adaptar. Eu imagino. Ficar longe da família muito cedo. Ao E mesmo sem tempo, já exemplos. com sonho já em andamento, né? Já com sonho em andamento. Porque o simples fato de sair de casa para treinar, você foi chamada para treinar fora. Isso. A cabeça já fica assim, poxa, acho que eu sou boa, né? Eu não pensava, você acredita? Tipo, eu sentia, mas como o atleta ele é muito competitivo, você não está satisfeito, entendeu? Tem um tipo de receita que a gente não sabe dar exatamente, que vem de dentro. Entendi. Sabe? Não tem muito limite. Não tem. E aí, Laís, você estava lá em São Caetano com 6 meninas e treinando já numa intensidade diferente de Ribeirão Preto. Sua família aqui, você lá. Você já teve esse momento de criar uma casca de adulta ainda como criança, né? Tem muito adulto ainda que tem 35 anos nas costas e não saiu da casa dos pais, né? Então, assim, você já teve isso muito cedo, né? Você pegou ônibus, você estudou, você treinava, enfim. Você já criou uma responsabilidade, às vezes sem saber da responsabilidade, mas já tinha uma responsabilidade. E aí, depois dessa fase, treinando bastante, mais intensamente, você foi convidada, e aí é realmente um convite para a seleção? Como que funciona essa entrada para a seleção e como que foi essa fase, então, de você lá em São Caetano e a entrada para a seleção? Sim. Bom, funciona da seguinte forma, você participa de alguns campeonatos ao longo do ano, as melhores eles colocam na peneira e levam para a seleção. Eu participei da primeira seleção, como é que fala quando treina todo mundo junto em um lugar? Me fugiu a palavra. Um coletivo, uma peneira. Uma seleção mesmo de atletas ali. Isso. Enfim, mas foram 14 meninas lá para a seleção. Eles chamaram técnicos ucranianos na época e colocaram 14 meninas para morar junto, para treinar junto. Você mudou de república aí? Totalmente. Eu estava em São Caetano e fui para Curitiba. Entendi. Curitiba, um frio. Nossa, não sei como a gente conseguia se adaptar, mas quando dava 0 grau para treinar era muito, muito difícil. Você já foi de São Caetano para Curitiba já como atleta da seleção? Não, ainda não. Ainda não. Mas eu ia participar dessa peneira. Entendi. A princípio eram 14 meninas, no final foi saindo. Então, daquelas 6 que estavam lá em São Caetano, foram 5 e no fim das contas só sobrou eu. Entendi. Entendeu? E ao longo de, sei lá, uns 12 anos, pelo menos, de seleção, eu participei da minha primeira Olimpíada com 14 anos, fui a mais nova da delegação. Que mais? Com 14 anos você estava disputando uma Olimpíada? Eu estava. Já estava viajando para fora do país? Já. A primeira foi em Atenas. Do lado de cá, a sua mãe, ela acompanhava, visitava você e, assim, sempre junto, sempre dando apoio? Ou não? Não muito. Na verdade, eu fiquei bem solta, bem livre. Minha mãe tinha que trabalhar, tinha as coisas dela aqui, as contas a pagar. Eu também não tinha
grana, assim, quando a gente fala de ir para a seleção, todo mundo pensa que talvez fosse envolvido com muita grana, mas não era. Sua família Com sempre certeza não era. humilde, você humilde. Sempre humilde e sempre foi na batalha mesmo. Isso, foi pelo amor, foi para batalhar. Mas aí, eu estou fazendo as perguntas porque eu sou pai, né? Pode fazer, claro. Se minha filha saísse de casa, eu acho que eu ia ligar para ela todo dia. E aí a sua mãe do lado de cá, você falava para ela, tô treinando, tal, vou participar de uma seleção, uma seleção para seleção, né? De uma peneira para seleção. Sim. E em alguma hora a ficha da família caiu, falou, minha filha tá voando e é isso. Cara, eu nunca perguntei isso para minha família, exatamente, mas eu sei que eles estavam envolvidos e torcendo. Minha mãe estava sempre junto do jeito dela. Quando ela podia, ela estava por lá. Quando não rolava, era por telefone mesmo. E na época era difícil, você pagava a ligação. Não tinha redes sociais. Né? Não tinha rede social. Era ICQ, né? Era diferente, assim. Mas ela se fez presente do jeito dela. Com certeza, a gente ali também teve o lado muito bom, mas teve um lado muito polêmico também. Sei lá, aprendi muita coisa. E acho que o principal foi o medo, sabe? De estar ali competindo, a quantidade de lesões que os atletas acabam passando também. E a pressão. Pressão minha, sabe? A pressão... Pela disputa, né? Para ganhar. Para ganhar, da equipe sempre técnica, o melhor. Da mídia, esperando resultados. E em Atenas, você já foi com o seu treinador, o ex-treinador ucraniano? Isso, é o Oleg Ostapenko, né? Hoje ele já não está entre nós, mas foi um cara sensacional. Foi seu grande treinador? Foi meu grande treinador. E veio da Ucrânia por algum motivo? A Ucrânia é referência no esporte ou por algum motivo especial foi ele o treinador? Eu não sei exatamente porque ele foi convidado, mas a Ucrânia, sim, é uma potência. Eles são mais conhecidos por ter ginastas longilíneas, sabe? Com uma postura impecável, diferente das americanas que... Desde lá, elas são as melhores, mas tem uma potência de... Investimento. De ter cultura. Uma ótima acrobacia, sabe? Cultura real. Legal. Com certeza. Laís, vamos trazer você para o momento atual, tá? Nessa fase olímpica, a gente teve a sua saída da ginástica, que você mudou de esporte. Isso. Né? Aconteceu o acidente de 2014, que é o que a mídia toda sabe e que é o que a mídia toda explorou sobre você. Mas aqui eu quero fazer um bate-papo um pouco diferente, quero te trazer para o momento de hoje. Né? Você saiu de casa com 10 anos, você conheceu aí o Brasil, foi para o mundo, você morou na praia e agora você voltou para Ribeirão Preto. O que é melhor? A praia, o mundo ou Ribeirão Preto? Poxa, você vai me colocar nessa sinuca de bico. Na verdade, assim, igual a gente falou no começo, é complicado porque Ribeirão tem meu coração. Mas a praia também é muito bom. Muito bom, né? Tipo, você tá na praia, sentir a liberdade, sei lá, de andar no calçadão. Na brisa. E, entende? Sei lá, ver os cachorros, ver a galera caminhando, você comer um milho, você tomar uma água de coco, ou dar um mergulho, ou pegar um stand-up. Traz mais liberdade, sabe? Então, a praia é muito bom por isso. Mas na praia não tá minha família, não tá você, não tá... Sabe? Então, Entendi. Falta isso. Talvez a gente tenha que trazer a praia para Ribeirão. Fica melhor. E nas suas andanças aí pelo mundo? Você conheceu o mundo quase todo, assim. Sim. Teve algum país que você parou, por mais que foi um tempo muito curto, né, de treino ou de competição, mas que você falou, cara, acho que aqui eu ficaria aqui também? Teve os que eu ficaria e que eu não ficaria nunca. Vamos começar pelo que você não ficaria. Não ficaria? Olha, eu amei conhecer a Finlândia, mas a Finlândia, ela tem 1 hora de dia ao longo do dia. Nossa. E só.
Então, é só noite. Mas, como eu fui para esquiar, a gente foi em busca da melhor neve, né? Que a gente fala que é Pounder. Então, foi muito bom conhecer. Lá é um lugar que, possivelmente, você vai ver a aurora boreal. Então, mexe muito comigo isso. E eu só não ficaria lá por conta dessa coisa da noite. Mas Entendi. é um bom lugar. Você ficou lá quanto tempo? Eu fiquei poucas semanas. Para treinar? Para treinar. E fiz minha primeira competição lá também. Legal. De esqui. Um lugar assim que você adoraria. Aí você, onde eu ficaria... Talvez melhor que praia e Ribeirão Preto. Cara, eu acho que a Austrália, boa parte da Europa, eu com certeza moraria por lá. Legal. Sim. Laís, e aí antes da gente falar dos seus novos projetos, vamos passar um pouco pela sua história pós-acidente. Certo. Onde você teve que reaprender tudo. Né? Você acordou num quarto, num país que não falava sua língua, as pessoas não se comunicavam com você de forma direta, sua mãe não estava do seu lado. Eu estava usando fralda. Você estava usando fralda, cheio de fio para todo lado, Sim. no hospital. E passada essa fase de entender o que aconteceu, entender como que seria a sua vida dali para frente, esse momento onde você precisa de uma independência sendo dependente. Eu acho que isso anda muito junto. Você tem ou teve problemas pós essa fase? Enfim, como que é quais são as suas dores, não dores físicas, mas dores de fazer essa gestão de você hoje? Dificuldades, Isso. né? Algumas vezes eu falo que eu tive meu acidente, mas ao longo aí dessa minha carreira de 21 anos de atleta, eu tive alguns acidentes. Sim. E esse veio para me testar, literalmente, porque eu achei que eu não ia sobreviver desse momento para cá. Mas isso é interessante, né? Porque a maioria, quando tem um momento assim de teste sobre a vida, fala: não, eu sempre achei que eu ia sobreviver. Eu acho isso um pouco poético, né? Porque a realidade mostra um pouco diferente. Imagina, eu pensei que dessa vez que eu não ia sobreviver. Porque por sei lá, por quase um ano, assim... Não, vou colocar 6 meses. Foi basicamente um preto. Eu estava muito dopada, eu dormia demais, então foi um momento que eu tive para me recuperar. E foi dentro do hospital, assim como você explicou. E eu tive que me testar por muitas vezes. Eu estava com traqueostomia, tive que me virar longe da minha família. Enfim, passou essa fase. Graças a Deus, eu passei por cima dela. E depois eu sofri o acidente em 2014 e no fim de 2015 eu voltei para o Brasil, porque eu estava querendo meus amigos, eu estava querendo, sabe, me sentir amada daquela forma, de quando eu caminhava, me mexia. Você ficou 1 ano nos Estados Unidos? Isso. Fiquei 1 ano por lá. Mas aí você saiu do hospital com 6 meses? Não, eu continuei no hospital, mas eu podia fazer fisioterapia, eu podia ir para a rua, tive meu primeiro banho de sol. Enfim, coisinhas, tipo essas mini vitórias. Sim, nasci de novo. E quando eu vim para o Brasil, eu acabei encarando uma situação que foi das pessoas saberem da minha opção sexual, que eu sou bissexual. E, na época, eu estava namorando uma garota. Sim. E isso acabou caindo na mídia de alguma forma e sobressaiu, né? Mais do que o acidente. Mais do que o acidente. Então, bicho, eu tinha quebrado o pescoço. E essa era a notícia. Eu não acreditava. E a primeira entrevista que eu fui dar foi indignada, sem entender por que no século XXI estava acontecendo dessa forma. Tipo de pergunta, né? Entende? Então, tipo, o que as pessoas têm a ver? Por que as pessoas querem me possuir dessa forma, né? Aliás, todas as pessoas que têm uma outra opção sexual. Enfim, eu fui estudando, fui entendendo um pouco melhor o que estava rolando.
o porquê das pessoas terem essa atitude. Você voltou direto para Ribeirão? Você foi para algum lugar especial? Eu fiquei em São Paulo. São Paulo. Eu fiquei em São Paulo. Por conta do tratamento, médicos e tudo que aconteceu. Exato. Legal. Eu fiquei por lá. E aí, desse meu momento de vulnerabilidade, né? Aliás, a até imprensa aqui... esqueceu o que aconteceu com você e começou a falar da Laís bissexual. Exatamente. Exatamente. Mas eu acho que eu consegui tratar de uma forma bem natural, dei a volta por cima e é isso. Como minha família toda sabia, então não encarei assim, com tanta dificuldade. Sua família sempre soube, isso aí foi tranquilo para todo mundo. Sim. Tipo, normal. Era uma coisa que não fazia diferença, né, cara? Então, é normal. E é normal. Eu acho que, na verdade, o gênero ele é flexível, sabe? Uhum. Então, para mim, do meu ponto de vista, para minha sensação, então, sei lá, se em algum momento eu quiser me relacionar com um cara, ou com uma mulher, ou com uma trans, ou com, sabe, isso é meu e é flexível, meu gênero. O esporte ele cria algumas máscaras, né, sobre as pessoas. Então, o atleta ele tem a imagem dele de atleta e que às vezes a sociedade espera tanto dele que ele não pode ser ele. Né? Então, essa parte de opção sexual sempre acaba sendo um tabu para a sociedade, principalmente com atleta e com figura pública, por conta disso. As pessoas querem aquele espelho que elas querem, não quer ver a pessoa como pessoa mesmo. Sim. Né? É a busca pela perfeição, né? O jogador Richarlison acabou de falar também que ele expôs que ele também é bissexual e voltou a notícia sobre isso, né? E vários comentaristas machistas comentando sobre isso. Então, assim, o cara foi um puta jogador e todo mundo esquece a carreira dele e começa a falar da opção sexual. Sim. Bizarro isso, né? Mas, assim, acho que a gente está numa evolução. Eu tenho a mesma idade que você, nasci em 88, e eu percebo que desde quando eu era criança até hoje, a gente vem na evolução. Que, infelizmente, nosso país tem uns 20, 40 anos de atraso sobre o mundo, né? Mas que a gente está na evolução, a gente está. Eu acho que você, quando expõe essa situação, acaba sendo uma ponta da lança para que outras pessoas também acabam criando essa exposição natural. Sim. E que a sociedade em si encontre natureza sobre isso, absoluta natureza sobre isso. Né? Mas, enfim, eu acho que são águas passadas aí. Eu também eu tenho dúvida aqui sobre além desse fato de você falar para a mídia que você é bissexual, algo que você sempre foi, sua família já sabia. Sim. O que mais teve de dificuldade nessa fase pós-acidente, pós-vinda para o Brasil? Certo. Bom, eu acho que até hoje eu encaro uma grande dificuldade em encontrar pessoas para cuidar de mim. Uhum. Porque a maioria, vamos supor, um cara que se forma em enfermagem ou um cara que é cuidador, ele, óbvio, ele vai aprender algumas coisas ali, mas ele sai incompleto daquela formação. Sim. E como a gente tem que lidar cara a cara, aquela pessoa ela vai estar dentro da minha casa. Na verdade, aquela pessoa ela vai estar basicamente dentro de tudo em mim. Dentro de mim, no meu banho, na minha carteira, na minha família, sabe? Então, é muito próximo e é difícil você encontrar alguém que te entenda plenamente. Hoje, na sua rotina, você precisa de quantos cuidadores? Hoje eu tenho 4 cuidadores. Então, 2 de dia e 2 à noite, que fica 12 por 36. Entendi. Sabe? E como você se envolve muito pessoalmente, sabe? Normalmente essa pessoa traz problemas de fora para dentro da tua casa. Então, sei lá, você está dormindo, acabou de acordar, você tem que lidar com o problema do outro também. Então, eu tenho que ter essa flexibilidade de entender e valorizar o profissional que está comigo. E ele é a mesma coisa. Abrir mão das coisas dele e saber que naquelas 12 horas é o paciente dele. Uhum. Mas a grande maioria
bem, sabe, difícil de entender essa situação e acaba ficando tudo misturado. E já aconteceram muitas coisas na minha casa, muitas, de eu ser roubada, de abusarem sexualmente de mim, de me chacoalharem, sabe? Então, acaba sendo uma forma... eu nem sei colocar isso para fora, mas dá medo, sabe, de colocar uma pessoa dentro da tua casa. Sim. É a mesma coisa de você colocar uma diarista e em algum momento ela não poder ir, por exemplo, você vai deixar de limpar a privada ou o chão. Eu não, eu vou deixar de levantar, eu vou deixar de fazer xixi número 2, sabe? Laís, você acabou de falar pra gente aqui que você foi abusada. Sim. Foi uma vez, foi com a mesma pessoa, foi mais de uma vez? Na verdade, eu sinto que a mulher sempre sente muito o machismo dessa terra aqui, doida. Não foi diferente comigo. Então, eu já sofri abuso desde os meus 4 anos. Aconteceu com 4. Depois... Na sua fase de treinos? Não, foi logo no comecinho. Tá. Foi logo no comecinho. Eu já ia para ginástica já. Que mais? Mas hoje eu faço muita terapia, sabe? Para isso, até para conseguir afastar um pouquinho, por conta de eu ser vulnerável e de eu não conseguir colocar o meu olhar em tudo, sabe? Então, eu acho que é o que dificulta. Então, por muitas vezes, existe esse capacitismo por trás da pessoa que tem deficiência, tirando a vulnerabilidade e na maioria das vezes a gente ser olhado como uma pessoa infantil, sabe? Uma criança. Aí fica bem complicado, assim, levar com algumas situações, mas as pessoas que cuidam de mim hoje, eu tenho sorte, né? Óbvio, delas existirem, de eu ter encontrado pessoas que se adaptassem com o meu estilo de vida, com algumas viagens. O meu dia a dia, eu não gosto de ficar parada, então eu vou treinar, eu vou fazer as minhas coisas, e querendo ou não, eu quero estar arrumada, quero estar com o cabelo penteado, e isso a gente precisa de muita dedicação dessa pessoa. E, ao mesmo tempo, é um salário super pequeno, e eu tenho a sensação de que eu estou pagando para caramba para ela poder estar ali. Entendi. Então, é uma troca muito importante para que eu gire a minha vida e aquela pessoa também consiga estar 100% no meu dia, mas fechou a porta, acabou as horas dela, ela está na vida dela de volta. Eu não, eu estou ali naquela coisa de necessidade e esperar o respeito daquele rapaz. Eu escolhi rapazes porque eu sou um pouco pesada e para transferir, para ir para o carro ou para ir para a cama, deitar, fica um pouco mais fácil quando tem força. Então é isso, eu venho me adaptando e é difícil motivar uma equipe, né? Sim. E eu nunca tive que fazer isso exatamente. Eu tive que fazer para mim. Agora eu tenho que fazer para uma equipe de garotos que talvez sejam mais jovens que eu, com menos experiência, sabe? Viram menos coisas que eu e tem que se entregar para essa vida, sabe? Você fez a denúncia? Enfim, quem fez com você hoje está solto aí? Sim, eu fiz a denúncia e com certeza está solto. Tá. Difícil situação. Né? A gente tá, então, difícil, mas tem que falar, né, tia? Tem que cada vez falar mais. Tem que colocar para fora. Sim. Você também falou que já foi roubada. Sim, também. Aproveitaram de toda essa situação e te roubaram. Sim. E foi coisa pequena, assim. Eu nunca... Aliás, já houveram roubos grandes, mas na maioria das vezes é pequeno. Como se aquela pessoa se sentisse parte de mim, sabe? Como se eu tenho isso aqui e ela acha que ela tem isso aqui também.
Sim. E não, eu tenho certeza que não sou só eu que passo por isso, sabe? Sim. Certeza. Você tem uma história muito, assim, difícil de ter uma outra pessoa com a mesma história que a sua, próxima da sua história. Você tem essa noção de que você é uma pessoa extremamente importante para várias outras pessoas que te escuta, te olha, te vê e sabe de tudo isso? Você tem essa noção da sua importância para criança, para adulto, para as pessoas que estão numa certa dificuldade em algum momento da vida, que acaba escutando a sua história e as dificuldades diminuem ou somem ou acaba. Esse seu poder hoje e a nível Brasil, né, e também reconhecimento mundial, assim, quem que é a Laís Souza hoje? Se eu te perguntar, Laís, quem é você hoje em 2022? Você já contou da sua história, você já falou quando você era criancinha. Essa vai ser a pergunta mais difícil. Você foi para a seleção, sofreu um acidente, foi abusada, já foi roubada, é bissexual, enfim, você tem vários títulos sobre você. Sim. Quem é você hoje? Bom, eu acho que eu sou muito daquela Laís que caminhava. Com certeza tem muito dela aqui hoje. E toda essa carreira, né, todas essas situações que aconteceram comigo, eu sei que o Brasil encara isso, aliás, que o mundo encara isso. Eu fico orgulhosa de poder contar a minha história, porque tem muita gente que tem histórias maravilhosas e que não tem a oportunidade de estar aqui contando. Uhum. Eu, na maioria das vezes, né, assim, eu sempre penso, na verdade, que será que eu estou preparada, sabe? Será que eu estou segura de colocar todas essas coisas? Mas na maioria das vezes eu estou segura, eu falo, eu quero que isso saia, eu quero que as pessoas ouçam, eu quero que isso atinja aquela criança que está numa cadeira de rodas, que aquela cadeira de rodas não tem muita criatividade. A gente vê uma cadeira de plástico, preta, lá. Tipo, eu quero que enxerguem, sabe? Que mude isso. Uhum. Que se eu quero uma cadeira dourada com couro, com, sei lá, qualquer com LED, invenção, com tá glitter. ligado? Igual as pessoas fazem carro hoje, eu quero que façam cadeiras. Uhum. Eu quero que tenham, sabe, coisas diferentes para a pessoa poder viver essa, entre aspas, essa dificuldade, né? Uhum. Essa vida de entrega para a sua saúde, para falta de acessibilidade. Uhum. Então, eu gostaria que fosse diferente. E quando eu conto, eu sei que está chegando lá, de alguma forma. Uhum. Pode ser aos poucos, pode ser só a gente que está aqui nessa sala. E que as pessoas coloquem para fora, né, Sim. Ti? Então, acho que é isso um pouco a Laís de hoje. A gente está num momento que a internet ela está assim na melhor onda dela, né? Então a sua entrada para o esporte, para a seleção, para as Olimpíadas, para os campeonatos importantes, era um momento onde a gente não tinha muita mídia espontânea. A gente tinha mídia tradicional. A gente dependia da TV, basicamente. Então, o que a TV narrava era o que a gente via do outro lado da tela. Hoje não. Hoje todo mundo é uma mídia, né? A sua rede social é uma mídia, a minha é uma mídia. Todo mundo que tem uma rede social aqui acaba sendo uma mídia. A gente consegue contar fatos de formas diferentes sobre o mesmo fato, né? Isso é muito bom, porque você cria olhares diferentes sobre o mesmo assunto. Sim. E quebra um pouco, descentraliza um pouco essa questão da informação. Então, quanto mais você falar hoje, vai ser melhor. Melhor para você, melhor para quem está te escutando, melhor para a criança, melhor para o adulto, melhor para todo mundo, melhor para o esporte, né? Que essa mensagem chegue para os fabricantes de cadeira, que essa mensagem chegue para os fabricantes de carro, para quem trabalha com construção civil, enfim, para todo mundo. E aí eu fiquei sabendo que você está dando palestra. É isso? Cara, faz muitos anos que eu dou palestra. Bastante? Muitos anos. Não é de agora, então? Não. Eu já emplaquei mais de 100 palestras.
Caramba. pelo menos para grandes empresas, levando essa minha história. Então, eu já participei daquele evento Summit, eu já palestrei para Porto Seguro, já palestrei para HP. Ixi, posso colocar aqui muitas empresas que foram me trazendo muita experiência também, mas, ao mesmo tempo, com esse outro lado mais humano. Então, eu gosto de falar de uma forma mais natural, eu gosto de ser eu, sabe, quando eu vou falar. Você lembra da sua primeira palestra? Da primeirona, assim? Você é uma palestrante. Eu não lembro onde foi, mas eu lembro como foi. Porque eu estava realmente muito nervosa, mas eu fui falar de esporte, eu fui falar de Olimpíadas, sabe? Fui falar desse meu outro lado. Eu me movimentava, eu não dependia de alguém. Então, foi assim, foi basicamente. Presencial? Foi presencial. A galera te vendo. Uma galera me vendo. Frio, ansiedade. O frio na barriga. Eu lembro que eu fiquei sentadinha, assim, tinha uma roda. E eu fiquei sentadinha, fiquei bastante nervosa. Tinha feito minhas anotações lá de uma forma bem, sabe, bem primária, assim. Mas foi legal, foi legal. Foi importante. E hoje você dá palestra, assim, para qualquer tipo de empresa? Todo tipo de empresa. Com foco em algum tema específico? Você tem vários tipos de palestra? Como é que funciona? Isso, eu tenho vários tipos de palestra. E, normalmente, é a empresa quem escolhe o tema. Então, por exemplo, segurança no trabalho. Eu vou, com certeza, linkar o que eu passei da minha história com segurança do trabalho. Motivação. E assim vai. Motivação, time de vendas, superação, vendas, tudo. Legal. Tudo, Ti. E deve ter crescido, esse acesso sobre palestra deve ter crescido bastante na época da pandemia. A gente está na pandemia ainda, mas já no final dela, né? A gente já pode ficar sem máscara, tudo por conta das vacinas. Sim. Mas no período de 2020, 2021, ali, acredito que teve um acesso bastante sobre palestra. Como todo mundo, deu aquela pausa, tipo, parece que o mundo parou para repensar como ia ser. E daquelas viagens de entrega, de voo para lá e para cá, parece que tudo parou, respiramos, e aí eu vim para o digital. Aí comecei a me apresentar mais frequentemente, porque eu não tinha que viajar, e a dificuldade para um corpo que não se move também foi melhor, sabe? Eu consegui cuidar mais de mim, então eu treinava. Na época que eu estava viajando muito, por ficar muito tempo sentada, normalmente a pessoa começa a ficar com o bumbum ferido. E quando eu dei essa pausa e comecei a cuidar de mim, entender o bem-estar, né? Me fugiu a palavra, mas que eu comecei a cuidar da minha saúde, eu fiquei melhor também para me apresentar, sabe? Mas hoje, se a empresa quiser te contratar para você ir até a empresa ou ir numa convenção, ir num evento, você também está disponível para poder. Com certeza. Eu amo viajar para poder me apresentar. Eu gosto de sentir o frio na barriga, sabe? Quando você vê a galera toda lá. Enfim, é como se fosse... como se eu não tivesse deixado de ser atleta. Tá. Ainda Legal. Continua nessa mesma marcha. Você está dentro de uma competição diferente, né? Sim. Um monte de gente te vendo. Tá. No final, a gente fala como que entra em contato com você para te contratar como palestrante. Beleza, certo. Cara, e eu estudei você inteira e eu sei que você está fazendo aí algumas artes, né? Que azar, hein, cara? Esse quadro aqui foi você que fez. Sim, sim. E aí tem alguma inspiração? Como é que vem essa vontade de pintar? Como que surgiu isso? Veio agora em tempo de pandemia, né? Eu acabo vendo bastante coisa na internet. Eu uso algumas técnicas, né? E vou colocando, mas a maioria das formas, né, de pintar
vem da minha cabeça mesmo. Eu vou com a boca, coloco o pincelzinho aqui na lateral. Põe o pincel na boca, Isso, tinta, e aí vai... tela. Tinta, tela. E Primeiro eu faço o esbocinho lá, faço o desenho que eu quero seguir. Mas quem que teve algum momento assim, falou, pô, acho que agora eu vou pintar, hein? Me dá um pincel aí, uma tela. Teve. Como a gente estava em pandemia, e igual eu falei, eu gosto de aventura. Eu gosto de me sentir livre, de ir para a natureza. E na pandemia eu não estava sentindo isso. Estava sentindo que até a minha criatividade estava, sabe, ficando menor. E aí me deram a ideia de poder pintar. E eu comecei. Então, desde criança, eu já gostava de pintar, já gostava de fazer desenhos e coloquei isso na tela. Quanto tempo que demora para fazer um quadro desse? Mais ou menos. Algumas horas, umas 5 horas. É rápido? 6 horas. Rápido não é rápido. 6 horas com a boca demora. Mas Eu achei que demorava dias. às vezes eu vou dividindo, né? Você já tem um desenho na cabeça ou você vai fazendo e fala, vamos ver o que vai virar isso aqui? Eu vou me inspirando, né? Uhum. Eu pesquiso o que eu quero. Igual agora eu estou pintando uma garota cadeirante, que ela está fora da cadeira, assim, numa posição bem sensual. E os cabelos dela tá jogado, assim, e subindo pela parede, sabe? Então, esse está em processo. Esse está em processo. Estou começando agora. E eu estou dividindo ele. Então, pintei só o cabelo. Na semana que vem eu vou pintar, sabe? E vou indo, vou aos poucos. Mas está me ajudando bastante, assim. Você já pensou em fazer uma exposição? Já pensei. Minhas amigas falam muitas vezes isso. Mas vou me preparar aí para colocar. Tá à venda? Em exposição. Por que não? Você sabe que a gente fala em tecnologia, fala muito de NFT, né? Sim. Que é tokens não fungíveis. Então, são objetos que não tem como fazer uma cópia, né? Que ele é único, né? Sim. E através da tecnologia, criptomoeda, você consegue manipular esses arquivos. E aí o que a gente tem aqui, pelo menos o que tem aqui na mesa, são 2 NFTs, né? Porque não existe o outro. Principalmente na arte, existe em São Paulo uma casa NFT, que eles construíram uma casa e aí vários artistas pintaram as paredes e depois fotografaram as paredes, guardaram esses arquivos e aí destruiu a casa. Porque aí aquela arquivo, aquela arte daquela parede é única. Então, isso foi vendido também via NFT. Que maneiro. E tudo que é único é muito mais exclusivo, né? Você não existe réplica, cópia, né? Você tem um quadro, foi pintado uma vez por um artista. Então, assim, você tem aqui criações únicas que não seria possível replicar igual. Não. Né? E, enfim, tem um bom negócio aqui sobre a mesa aqui. Vamos embora, né, Ti? Vamos embora. Bastante criatividade e dedicação, né? Isso é basicamente um trabalho. Laís, a gente está chegando no final. Queria já te agradecer demais. Imagina. Tem uma frase do Ariano Suassuna, né, que nos deixou em 2014, mas ele falava que o pessimista é um cara chato, né? O otimista é um tolo e ele prefere um realista com esperança. Concordo. Qual que é a sua esperança? Bom, minha esperança... Que pergunta difícil, cara. Mas eu acho que a minha esperança é que a gente possa fazer do mundo, eu sei que é clichê, mas do mundo um mundo melhor. Então, por exemplo, cada um cuidar do seu já começa sendo bom. Então, por exemplo, se a pessoa não jogar o lixo no chão e cuidar do dela, já é um bom passo. Se ela respeitar o espaço do outro, não atingir terceiros. Então, eu tenho essa esperança de que o mundo seja melhor para um lado bom e que a gente esteja cada vez mais consciente, sabe, das nossas ações, para que não fique chato, sabe? Às vezes eu sinto que
tem muita notícia banal, muita coisa idiota mesmo, que acaba sendo, sabe, elevada e não é para ser assim, eu acho. Sim. Dá para viver de uma forma melhor, né? Só depende um pouco da gente, assim, de algumas atitudes, algumas ações, pensamentos. Legal. Sim. Você tem religião? Você é... Não, na verdade, nenhuma? Não. Eu fui muito... Só o esporte, né, que é minha religião. Então, atualmente você está vendo algum seriado? Gosta de ver Netflix? Gosto. Nossa, eu assisto muita coisa. Eu amo ver documentários. Eu nunca guardo os nomes, tá? Mas eu gosto muito de documentários. Eu gosto de ler. Eu gosto de ouvir histórias de outras pessoas. Nas minhas redes sociais mesmo, chegam muitas histórias, né? Na maioria das vezes, são pessoas que já têm algum tipo de deficiência ou pessoa que está muito deprimida, muito depressiva, e acaba dizendo, sua história me salvou, eu estava a ponto de me matar. Isso chega muitas vezes. Estava a ponto de me matar e eu conheci sua história, isso me ajudou, sabe? Então, eu fico orgulhosa dessa parte. Legal. É muito bom. Sim. Bom, para poder te contratar nas suas palestras, como que a gente faz? Bom, eu tenho um e-mail, tá na minha bio, no Instagram. Que é Lalica Souza. @Lalica Souza, Lalica com A. Com K. K-A. Souza. Tem um e-mail lá. O e-mail que está lá é soulaís2016, que é desde lá de trás. E tem também o laiz.ginasta.souza@gmail. E é isso. Te entra em contato por esses e-mails. Isso. Te segue lá no Instagram. Isso. Tem 710 mil seguidores só. Pouquinho. Sim. Vamos bater 1 milhão daqui a pouco. Lá, se Deus quiser, Ti. Tem uma conta no TikTok. Isso. Em breve aí tem um novo site que vai resumir toda essa sua história. Exato. Laís, é isso. Você tem mais alguma coisa para falar com a gente? Faltou algum tema que você queria expor? Enfim. Ti, sempre tem bastante coisa, sempre tem coisas para trazer, muitos assuntos, sobre tudo, na verdade. Mas eu acho que, bem resumidamente, é isso. Tá bom. É isso. Legal. Obrigado por ter ficado com a gente com esse tempo. Te ver, te olhar no olho, dá uma energia diferente. É muito bom para todo mundo. Eu acho que todo mundo que está no estúdio aqui, acho que percebeu isso um pouco, né? E, enfim, valeu mesmo. Que bom, Ti. Obrigada. Valeu. Obrigada a todo mundo. Valeu, pessoal. Mais um Zoomcast do Mundo Zoom. Zoomcast, o podcast que dá o que falar. Zoom.